boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa nessa noite, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você e na sua casa. Essa equipe espiritual também veio fluidificar a sua água, aplicar passes em você e anotar os nomes da sua lista de vibração. Então, se você ainda não pegou a sua água, dá tempo ainda de você ir até a cozinha, pegar a sua água, para que ela fique próxima de você e seja fluidificada durante o nosso Evangelho. Mantenha seus pensamentos elevados, sua concentração durante o Evangelho, para que você facilite o trabalho dos bons espíritos que estão aí na sua casa, aplicando passe em você, lhe intuindo para você encontrar as respostas dos seus problemas, daquilo que você deseja seguir avançando na sua vida e aplicar esse passe energético para poder reequilibrar o seu corpo. Então, mantenha sua concentração e o seu pensamento elevado, pensando em Jesus durante o Evangelho. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sugiro que você pegue um papel e uma caneta para que você faça a sua lista de vibração. E o que seria essa lista de vibração? É uma lista com nome de pessoas queridas que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje, para que elas possam reequilibrar as suas vidas, terem curas. Então, você vai anotar o nome dessas pessoas. Caso você não saiba o nome completo, você anota até onde você sabe, mesmo que seja apenas o primeiro nome da pessoa. Logo após a leitura do nosso tema de hoje, que nós vamos falar sobre a lei de amor, nós teremos um minuto de vibração, que é o momento dedicado aqui no Evangelho no Lar do Ilha de Luz, para que a gente possa, de olhos fechados, e pensando em cada uma das pessoas que a gente colocou na nossa lista de vibração, enviar para elas toda essa luz, pedindo para que Deus, para que Jesus visite cada uma delas e possa ampará-las da melhor forma possível. Então, vá construindo a sua lista. Você que já tem a sua lista, olhe sua lista para ver se precisa fazer uma nova, retirar ou acrescentar alguns nomes, e ao longo de todo o Evangelho você vai fazendo isso. Então, nessa noite de hoje, nós vamos falar sobre a lei de amor, e a gente encontra isso no Evangelho segundo o Espiritismo. E é algo muito importante porque é a lei que rege todo o universo. É a lei mais importante de todas, porque o amor de Deus é a energia que sustenta todo o universo. Se não fosse o amor incondicional, o amor infinito de Deus, a gente não estaria aqui nesse momento. Mas para a gente ir se reequilibrando e se preparando para o nosso Evangelho dessa noite de hoje, nós vamos fazer o nosso exórdio e vamos ouvir o que Úrsula trouxe para a gente nessa noite de hoje. Educação. O homem não pode se tornar um verdadeiro homem senão pela educação. Ele é aquilo que a educação faz dele. Immanuel Kant. Sabemos que a Terra está em processo de transformação para um mundo de regeneração. Significa que teremos menos dores e sofrimentos educativos no planeta. Sabemos que a justiça divina não falha. Não há privilegiados, apadrinhados, há responsabilidades pelos atos cometidos. Não vamos ser punidos pelos atos errôneos, vamos ser reeducados. Esse processo educativo pode ser doloroso, difícil, mas se faz necessário, pois é transformador. Dentro do planejamento cuidadosamente pensado para o nosso aprendizado, há o protagonista, nós, mas há os coadjuvantes, que ao longo do processo nos dão muito suporte. A misericórdia divina é sempre muito benevolente conosco, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Fazendo uma analogia com uma compra a prazo,
Resolvemos adquirir uma televisão e compramos em 10 prestações. Acertamos esse compromisso com a loja. Se não pagarmos uma determinada prestação, a responsabilidade é nossa. Vamos quitá-la mais tarde de uma maneira mais difícil, com juros, pois não quitamos o débito na data certa. A mesma coisa com os compromissos educativos acertados em relação ao nosso carnê espiritual. Podemos não quitar as prestações nas datas corretas, podemos postergá-los, mas as mesmas virão com acréscimos de dificuldades. Injusto? Não. Educativo. Todos nós temos alguém querido, um filho, um sobrinho, um primo, um amigo, um tio, uma avózinha, um pet. Não vamos dar-lhe uma tarefa, uma atividade que ele não seja capaz de fazer ou aguentar. Vamos? Não. O mesmo raciocínio temos que ter com o nosso educador maior. Ele não nos dará nenhuma situação educativa que nós não sejamos capazes de aguentar dentro do nosso ritmo, da nossa disponibilidade, do nosso potencial. Claro, teremos que nos esforçar, sair de nossa zona de conforto, raciocinar, aprender, talvez chorar, refletir, mas o fundamental é que estaremos aprendendo, nos reeducando. Então, pensemos 2, 3 vezes antes de deixarmos para depois a quitação da prestação do carnê espiritual. Vamos nos surpreender muitas vezes ao longo da vida, à medida que amadurecermos internamente com nossas experiências educativas. Vamos passar por elas e vamos verificar que a conquista foi enriquecedora, mas não necessariamente sofrida, dolorida. E a cada situação educativa, mais fortalecidos, mais experientes, mais confiantes, vamos verificando felizes que estamos conseguindo quitar parte do nosso carnê espiritual. A educação, em todos os sentidos, nos faz pessoas mais preparadas e melhores. Muita paz a todos. Muito obrigado, Úrsula, pelo seu exórdio de hoje. E Úrsula vem falar para a gente sobre uma coisa muito importante e que é exatamente o que faz toda a diferença na nossa encarnação e na nossa vida espiritual, que é a nossa educação. E eu não estou falando da educação que a gente aprende na escola. Nós estamos falando da nossa educação de uma forma geral. Porque tudo que acontece na nossa vida, essas coisas que acontecem para reeducar o nosso caminho e que muitas vezes a gente acredita que nós estamos sendo penalizados por Deus, nós já ouvimos isso várias vezes aqui no Evangelho, de que são apenas mudança de rota, uma forma de nos reeducar. É o nosso mentor espiritual, é Jesus, é Deus, mostrando para você que o caminho que você trilhou não é o melhor para você, que aquela rota que você estava seguindo estava só levando você cada vez mais para baixo. Só que é uma descida tão leve que você acredita que está tudo bem, que você está fazendo a coisa da forma certa, só que mais lá na frente você iria ver o resultado e não seria nada agradável o que você iria encontrar. Então, muitas vezes esse caminho é até mais inclinado, você vê que a coisa não está dando certo, e aí o seu mentor espiritual precisa ser mais enérgico, precisa realmente mostrar para você, te reeducar de uma forma muito mais dura, porque ele veio durante muito tempo, muitos meses, muitos anos, falando no seu ouvido, falando através da sua intuição, que aquele caminho não era o melhor para você seguir, que as escolhas que você estava tomando estavam só prejudicando você, estavam só acumulando dívidas para você. E aí você vai se fazendo de surdo, você não vai ouvindo o seu mentor, você não vai ouvindo os sinais que Deus vai mandando para você.
Então, é preciso ser mais enérgico, é preciso ser mais duro na lição para que você aprenda, veja, para que você aprenda, se reeduque no seu caminho, não é punição. Então, toda vez que você passar por um momento difícil na sua vida, é apenas uma correção de rota, é apenas um método educativo que Deus tem para poder não perder a sua ovelha, como a gente já ouviu falar muitas vezes no Evangelho. Então, não se preocupe. Se você estiver passando por algum problema hoje, veja isso como uma forma de te reeducar. Se você não está vendo isso como uma forma de você rever as coisas da sua vida, você precisa então rever muitas coisas do seu ego, do seu sistema de crenças, para que você permita que a luz entre na sua vida, para que Jesus realmente opere os milagres na sua vida. Mas você tem seu livre-arbítrio, e por isso é muito respeitado, e por isso que toda vez que é jogado luz, aparece essa reeducação na sua vida, você pode escolher entre se reeducar ou se revoltar. A escolha é sua e você também já sabe o resultado que você colhe em cada uma das duas escolhas. Muito obrigado, Úrsula, pelo seu exórdio de hoje. Quero dar boa noite a todos vocês que estão aqui conectados conosco nessa noite de hoje, quando nós vamos falar sobre a lei de amor, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e quem dará essa mensagem para a gente são os próprios Espíritos, porque está na parte das instruções dos Espíritos. Mas agora que nós já fizemos o nosso exórdio, eu acredito que você também já colocou a sua água, já fez a sua lista de vibração, então vamos fazer uma pequena oração para a gente começar o nosso Evangelho de hoje. Então, peço para que você feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos pedir a Deus que abençoe o nosso Evangelho dessa noite. Amado Mestre Jesus, que o Senhor possa abençoar essa noite de Evangelho, onde nós estamos falando sobre essa lei tão importante que afeta totalmente toda a vida em todo o universo. A lei de amor, aquela lei que o próprio Cristo veio nos ensinar há mais de 2000 anos atrás, quando disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Muitos ainda não entenderam essa lei, alguns já começaram a dar passos nessa direção e outros ignoram por completo. Cada uma dessas pessoas terá uma resposta diferente da vida, terá um resultado diferente da vida e que vai colher isso quando sair dessa vida material para a vida espiritual. Lá nós vamos entender de fato a importância da lei do amor e do quanto foi importante e do quanto é importante a gente amar o próximo como a nós mesmos. Então, com a bênção de Jesus, com a bênção de todos os anjos e dos nossos mentores, guias e amigos de luz, nós damos início ao nosso Evangelho no Lar dessa noite. Que assim seja. Vamos falar sobre a lei de amor, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. E está na parte das instruções dos Espíritos. E eles começam falando da seguinte forma: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa
e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Então, veja que os Espíritos dizem para a gente que se a gente amasse uns aos outros, a gente acabaria com toda a miséria social. Não teriam pessoas passando necessidade, não teriam pessoas morando em situação de rua. Mas claro que nós sabemos que muitos estão ali por escolha própria e nós devemos obedecer o seu livre-arbítrio, porque todos os espíritos obedecem. Deus obedece o nosso livre-arbítrio. E por isso que algumas pessoas, mesmo tendo casa, mesmo tendo família, ainda escolhem passar pela dificuldade, pela prova, pela expiação de morar na rua. Feliz aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Tem algumas pessoas que relatam que, enquanto estão acompanhando o Evangelho no lar, elas sentem como se estivesse flutuando, sentem como se tivesse o espírito saindo do corpo. E Jesus, os espíritos dizem aqui pra gente: feliz aquele que ama, porque seus pés são leves e vive como se fosse transportado para fora de si mesmo. Então, o que essa pessoa está sentindo quando ela está sentindo o seu espírito, saindo do próprio corpo, como se ela estivesse flutuando enquanto está fazendo o Evangelho, é porque sua alma está leve, é porque ela está amando, está se sentindo amada por Deus. E isso é apenas uma porcentagem dessa sensação maravilhosa. Imagina você estar pensando em Deus, pensando em Jesus, participando desse Evangelho maravilhoso e você sentir como se você estivesse flutuando, você estivesse saindo do seu próprio corpo durante o Evangelho. A pessoa está se sentindo tão leve durante esse momento do Evangelho que ela realmente está flutuando, o seu espírito está dançando para fora do corpo. E não há nada do que ter medo disso. Você não vai desencarnar assistindo o Evangelho. É apenas uma sensação tão boa, está deixando sua alma tão leve ao fazer o Evangelho que você se sente dessa forma. Então, se permita flutuar, se permita ficar leve. Quantas pessoas não desejariam isso? Se sentir tão leve que está flutuando para fora do corpo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela o homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais os suplícios que ela o conduz, mas a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. Então, novamente, os Espíritos vêm dizer aqui pra gente que Deus não quer ver a gente sofrendo. Ele não quer ver sacrifícios. Ele quer apenas que você ame, que você seja feliz. É exatamente isso que Deus quer de você. Ele não quer sacrifício. Ele não quer que você sacrifique. Ele não quer que você sacrifique a sua família, seus filhos, ou você. Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você ame, acima de tudo, a você próprio e aos outros. É isso que Deus quer da gente. Então, tire essa historinha que contaram para você durante muitos anos, de que você precisa sofrer, de que você precisa passar por tantas dificuldades para poder ser feliz, para alcançar o reino dos céus.
Não é isso que Deus quer da gente. Quanto mais a gente soltar essas penalidades, quanto mais a gente soltar, deixar para trás mesmo todas essas dificuldades, a gente vai ser cada vez mais feliz, porque a gente tem entendimento de que faz parte do nosso crescimento. E o nosso compromisso tem que ser com o nosso crescimento. Não é ser perfeito. Seu compromisso agora não é ser perfeito. Seu compromisso é com o seu crescimento. Então, a partir do momento que você tem um compromisso, você firma um compromisso com o teu crescimento, você entende que todos os tropeços, todos os erros que você cometer ao longo do caminho fazem parte do crescimento e que são pedras que vão fazendo você chegar mais alto. São pedras que nós vamos empilhando no nosso caminho e que vão fazendo com que a gente enxergue cada vez mais de forma mais ampla, mais longe. Então, use as pedras para você calçar a sua jornada e não para atrapalhar o seu caminho. Quando os Espíritos dizem isso para a gente, que não é mais os suplícios, mas sim a conquista do seu ser, é que Ele quer que você continue avançando, quer que você continue amando, crescendo. E a gente só cresce amando. A gente não cresce no sofrimento. A gente não cresce preso no passado, sofrendo, se punindo por conta de erros que a gente cometeu no passado. Não. Entenda, se perdoe. Perdoe as pessoas que cometeram erro com você. Não procure vingança. Não procure fazer acertos de conta. Porque essa pessoa já está entregue ao juiz. Essa pessoa já foi entregue ao juiz há muito tempo. E você, como não é juiz, você segue seu caminho. Deixa com Deus. Deus vai saber tratar muito bem daquela pessoa. Agora, se você vai querer perder sua vida procurando vingança, você também será entregue ao juiz. Então, tanto você como a outra pessoa, os dois serão entregues ao juiz. Porque ao invés de seguir a vida amando e sendo alegre, você está procurando algo totalmente contrário do amor, da alegria e da caridade. E tudo que é contrário ao amor, à alegria e à caridade, nós estamos somando energia negativa. E você sabe para onde você vai se você somar muita energia negativa. E eu não espero que isso aconteça com você. Eu acredito que também você não queira somar tanta energia negativa, porque negativo não vai para positivo. Negativo vai para negativo. Só quando você vai elevando, vai mudando essa carga que você sobe. Procure fazer então coisas positivas e seguir sua vida. Entregue o seu passado ao juiz, porque ele sabe muito bem o que fazer com ele. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Nosso compromisso é elevação. Nosso compromisso não é com coisas da terra, não é com a matéria. Disse eu, no seu início, o homem não tem senão instintos. E aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres, levar-vos-á a gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes.
E quem vem dar essa mensagem para a gente é Lázaro, em Paris, 1862. Lázaro vem dizer para a gente que quanto mais a gente vai se prendendo a coisa da terra, mais a terra a gente fica pertencendo. E quando ele fala que o espírito deve ser cultivado, é aquilo que eu já falei para vocês. A vida, a nossa vida espiritual é um cultivo eterno. Então, nós temos que ter a paciência de saber preparar o terreno, colocar as sementinhas, regar elas diariamente, cuidar e limpando o terreno das ervas daninhas, das parasitas, para que a planta cresça e dê frutos, dê a sua alimentação espiritual. Então entenda perfeitamente. Você precisa limpar o terreno da sua vida, você precisa plantar as sementes, precisa cuidar, adubar o terreno e cuidando de limpar as parasitas, as ervas daninhas. E por que você não faz isso diariamente na tua vida? Por que você não elimina as parasitas da sua vida? Por que você não elimina as ervas daninhas que vão crescendo junto de você e vão sufocando o seu crescimento? Vão sufocando, vão puxando, sugando os mesmos nutrientes que você precisa para ser uma flor, uma árvore bonita com muitos frutos. É preciso que a gente limpe o nosso terreno diariamente. Elimine, sem sombra de dúvidas, todas as parasitas, todas as ervas daninhas, se você quer crescer de forma saudável. Porque experimenta, talvez na sua vida você já esteja cheio dessas parasitas, dessas ervas daninhas, sufocando você. Experimenta fazer essa limpeza sem pena alguma. Você tem um compromisso com o seu crescimento, com o seu crescimento. E para crescer, você precisa fazer essa limpeza, porque senão não tem crescimento e o que pode acontecer é você ir morrendo aos poucos, sem ter chegado ao seu auge, sem ter aproveitado o máximo que você poderia ter dado. Aí eu pergunto a você, você quer ter o melhor que você pode ou você quer permanecer sendo sufocado pelas parasitas e pelas ervas daninhas que cresceram e continuarão crescendo ao seu lado se você não fizer essa limpeza? Fenelon, em Bordeaux, 1861, vem dar um outro testemunho, uma outra mensagem para a gente. Ele diz que o amor é de essência divina e desde o primeiro até o último possuis no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. O que Fenelon quer dizer para a gente? Que todos nós temos esse amor dentro de nós. O que eu digo para vocês durante a nossa contagem regressiva para a nossa meditação guiada? Que nós somos feitos de amor e compaixão. Ora, se nós somos feitos de amor e compaixão por Deus, nós temos amor e compaixão dentro de nós. E precisamos lembrar disso, precisamos despertar isso dentro da gente. E Fenelon continua, é um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por qualquer objeto uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. Fenelon vem dizer pra gente que até o mais criminoso, a pessoa mais ruim que tem, ela tem um certo apego, ela tem um amor por alguém ou por alguma coisa. E isso demonstra que essa pessoa, por pior que seja,
por mais materialista que ela seja, ela tem um amor por alguma coisa ou por alguém. Isso é uma prova de que somos feitos de amor. Disse eu por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seus corações transbordam sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais. Espécies de misantropos, se queixando da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto, mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus lhe depositou nos corações, na sua criação. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência, e ainda que comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Por conta desse amor que nós temos dentro de nós e o amor que o nosso mentor espiritual tem por nós e que Deus tem por nós de forma infinita e incondicional, é isso que faz com que a gente se livre, muitas vezes, dessa rota escarpada e árida da nossa existência humana. Se não fosse o amor de Deus, a gente estaria numa situação muito pior. Se não fosse a misericórdia divina, a gente estaria em situações muito piores. Mas por conta do amor infinito de Deus, por Ele nos amar infinitamente, Ele nos dá milhões de oportunidades para que a gente se reeduque, para que a gente corrija a nossa trajetória. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, da quais são ciosas. Pobre irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, ou de todos os outros que vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo sobre qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo da família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família? A seita? A nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam, e o vosso planeta, destinado a um progresso próximo, por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. Então Fenelon vem falar para a gente que um dia nós chegaremos a esse nível, onde todos se amarão, onde nós teremos esse progresso social enorme e que muitas coisas que hoje nós vemos acontecendo na nossa sociedade não acontecerá, porque um estará amando o outro. E logo, a partir do momento que um ama o outro, um respeita o outro e nós não veremos tantas coisas, tantas atrocidades acontecendo na nossa sociedade como nós vemos hoje.
muitas pessoas pensando apenas em ganhar em cima dos outros, né? Praticando coisas, tendo empresas que só visam o lucro e não estão preocupados nos prejuízos que darão aos outros. Só que eles esquecem que isso está tudo envolvido dentro da lei do karma. Se você tem um negócio que você sabe que traz prejuízo aos outros, você e todas as pessoas que trabalham nessa empresa estão somatizando coisas negativas para elas. Todas as pessoas, desde o dono da empresa, as pessoas que servem um cafezinho, que cuidam da limpeza. Porque a partir do momento que você está em uma empresa e você sabe o que aquela empresa faz e que prejudica uma ou outra pessoa ou a sociedade, se você sabe disso e você continua trabalhando naquela empresa, você é um cooperador desse sistema e logo você também vai somatizar karma, você também vai somatizar coisas negativas para você, porque você sabe o que essa empresa faz, você sabe o que aquele projeto faz e ainda assim você continua trabalhando para aquele projeto, mesmo que seja na limpeza, no cafezinho, secretária, você está sendo um colaborador daquele projeto. Porque a partir do momento que se aquela empresa faz mal a uma sociedade ou um grupo de pessoas, e as pessoas dizem, olha, eu sei o que vocês fazem e eu não está alinhado com que aquilo que eu desejo para o mundo, não está alinhado com o que eu desejo para a sociedade, então eu não aceito trabalhar. Imagina se todas as pessoas fizessem isso. Logo, o dono daquele negócio teria que mudar o paradigma dele. Ou ele fecharia aquele negócio, ou ele mudaria totalmente aquele negócio para algo bom. Então, todas as pessoas que trabalham nas indústrias bélicas, nas empresas que constroem armas, todas elas estão somatizando uma carga negativa enorme. Todas as empresas que estão fazendo coisas negativas hoje, e o funcionário sabe, todos eles estão adquirindo karma negativo, coisas negativas, dívidas enormes. Porque imagina quantas pessoas essas empresas atingem mensalmente. Aí você conta a quantidade de karma, de energia negativa que você está somando, porque você é responsável também por cada uma das pessoas que a empresa está impactando, está prejudicando. Então, se hoje você se vê numa situação dessa, procure sair dela o mais rápido possível, porque senão, quando você desencarnar, você vai ver o resultado. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quererias que vos fosse feito, mas fazei-lhes ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes. Então só temos dois caminhos, fazer o bem ou fazer o mal. Se você não faz o bem, você já está automaticamente fazendo mal e você sabe as consequências disso. Não existe o ponto neutro, não existe em cima do muro. Ou você está fazendo bem o máximo que você pode, ou você já está fazendo mal. É escolha sua, é seu livre-arbítrio e você sabe as consequências disso quando você sair dessa vida e for para outra vida, para a vida espiritual. Não creais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu mau grado ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não pode resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento,
a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir as palavras de João, o evangelista. Vós o sabeis que, quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele não repetia senão estas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Vamos ouvir essa mensagem linda que Fénelon trouxe para a gente em Bordeaux em 1861. Veja que mensagem linda ele vem trazer para a gente. Um recado do outro plano, para que a gente corrija, para que a gente se reeduque, para que a gente se ame o próximo, porque nós receberemos muito amor, todas as graças do plano espiritual. Só tem esse caminho, o do amor, não tem nenhum outro. Para fechar a nossa noite, nós temos a mensagem de Sansão, um membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Então Sansão vem dar essa linda mensagem para a gente. Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por minha voz, amai bastante, a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia, ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre. O que ele quis dizer para a gente, Sansão? Se a gente amar bastante, se a gente colocar isso em prática na nossa vida, nós já vamos nos espiritualizar muito, o suficiente, antes mesmo da gente voltar para a pátria espiritual. É isso que ele quis dizer para a gente. E se a gente praticar isso, nós já vamos começar a nos ascender aqui mesmo na Terra. Nós não vamos precisar esperar sair daqui do mundo material para fazer isso no mundo espiritual. Nós já vamos começar a fazer isso aqui mesmo na Terra. E veja o quanto isso é maravilhoso. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto, para julgar sem as estreitezas da matéria, e não condenar vosso próximo, antes de terdes dirigido vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido mais profundo da alma, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos. Para abrandá-las, é encarar a grande família humana como a sua, porque nessa família vós a encontrareis, em um certo período, em mundos mais avançados. E os espíritos que compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar os vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que ao vosso turno estareis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesses necessidade. A todos os sofrimentos dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Crede que estas sábias palavras
amai bastante para serdes amados, caminharão. Elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável. Mas se já tendes ganho, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito, que aceitais sem contestar uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Então, Sansão vem dizer pra gente, tudo aquilo que você ainda não consegue aceitar agora, ou que tem dificuldade para aceitar, na próxima encarnação você vai aceitar isso com muito mais facilidade, porque você vai amadurecendo, você vai permitindo que a luz entre no seu espírito. Então, logo, aquilo que você não aceita hoje, você vai aceitar mais cedo ou mais tarde, porque você vai adquirindo maturidade espiritual. A sua consciência vai se amadurecendo cada vez mais, vai adquirindo mais luz. Então, quanto mais luz a nossa consciência vai adquirindo, mais fácil ela vai aceitando e absorvendo esses conceitos que Jesus e a espiritualidade vem trazendo para a gente. Hoje você pode ter muita dificuldade para aceitar, amar o próximo como a si mesmo ou de perdoar. Porém, mais cedo ou mais tarde, isso vai soar para você como algo tão fácil que quando você ouvir ame o próximo como a si mesmo, você vai aceitar isso de braços abertos e você já vai dizer, eu já faço isso há muitos anos. Hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, vede que rapidez as ideias de justiça e de renovação, contidas nos ditados dos espíritos, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É porque essas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós, e que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sobre o dedo do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta, reunir-se-ão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, para todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito no Livro dos Espíritos, tu produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desta máxima, bem compreendida, amai bastante, a fim de serdes amados. Sansão vem dar essa mensagem maravilhosa para a gente. Em 1863, na Sociedade Espírita de Paris. Como a gente pode ver, a lei de amor é algo mais poderoso, é o que há de mais poderoso no universo. É a energia mais poderosa que existe e que é irresistível. Irresistível. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser atraídos por ela. Mais cedo ou mais tarde, ela entrará na nossa consciência. Ela vai expandir no nosso coração, porque todos nós temos essa lei plantada no nosso coração, porque fomos feitos de amor e compaixão desde os primeiros momentos. A gente apenas esquece disso ou ignora durante o nosso percurso, lembrando que nós temos o nosso livre-arbítrio e toda a origem do mal foi porque o homem, essa centelha divina, em algum momento negou esse amor divino. E foi a partir daí
que começou a maldade, começou a negatividade, a negação do amor. Você pode ver então que todo mal é única e exclusivamente a negação do amor. Porque a partir do momento que você ou aquela criatura amarem, o mal vai sendo extinto. A pessoa começa a adquirir novos conhecimentos, novos sentimentos. Então, você pode perceber, onde você vê mal, onde você vê qualquer ato de ignorância, de agressividade, é apenas a negação do amor. No início do nosso evangelho de hoje, eu pedi para que você fizesse a sua lista de vibração. E essa lista de vibração é um gesto de amor nosso com todas essas pessoas que nós colocamos na nossa lista de vibração, encarnadas ou desencarnadas. E quando a gente envia para essas pessoas toda essa luz, todo esse pedido de amparo, nós estamos pedindo que o amor incondicional de Deus entre na vida dessas pessoas. É exatamente isso que nós estamos pedindo, que Deus transborde, que Deus derrame sobre cada uma dessas pessoas o amor incondicional dele. E será isso que fará com que elas se curem. É isso que fará com que elas fiquem cada vez melhores. Então, para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. Quando você ouvir novamente esse sino, marcará o início da nossa vibração e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, todos nós estaremos de olhos fechados, mentalizando cada uma dessas pessoas e pensando em um momento feliz que nós vivemos juntos delas. Caso você ainda não tenha vivido um momento feliz junto com ela, mentalize, pense nessa pessoa feliz, conseguindo tudo aquilo que ela deseja na vida dela, ela vivendo uma vida com muito amor, com muita alegria. Depois de 1 minuto, nós vamos ouvir novamente o sino, que marcará o fim da vibração. Então agora, de olhos fechados, mentalizando cada uma dessas pessoas, vamos vibrar por elas. Muito bem, vamos agora fluidificar a nossa água. Peço para que você pegue sua água, coloque próximo de você ao alcance das suas mãos, para que você coloque suas mãos sobre sua água e possa mentalizar que você está jogando todo o amor, toda a sua luz para dentro dessa água. E você vai imaginar também que seu mentor, sua mentora espiritual, os seus guias espirituais, todos os espíritos amigos que estão na sua casa nesse momento, fazendo o Evangelho junto com você, todos eles estarão também com as mãos sobre a sua água, derramando todo o amor que eles têm por você, toda a alegria, toda a luz que eles desejam que você tenha, que você receba nessa noite de hoje. Assim como você ouviu há 1 minuto atrás, você vai ouvir um sino que marcará o início da nossa vibração, da nossa fluidificação, e ele terá a duração de 1 minuto. Então peço para que você coloque suas mãos sobre sua água, mentalize essas pessoas, esses espíritos, colocando as mãos sobre a sua água também e derramando toda a luz, todo o amor que eles têm por você.
e ao ouvir o sino, nós daremos início à nossa fluidificação. Vamos agora beber a nossa água fluidificada. E vamos para a última parte do nosso Evangelho, que é a nossa meditação guiada, nosso exercício de visualização. Então eu peço para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, esse exercício a gente vai visualizar a chegada de Jesus na nossa casa. Nós vamos abrir a porta para que Jesus entre na nossa casa, ilumine e abençoe a nossa casa nessa noite de hoje. E Jesus, quando ele chegar na sua casa, quando você abrir a porta para ele e ele entrar, ele vai trazer uma coisa para você. O que você gostaria que Jesus trouxesse para você nessa noite? Você gostaria que Jesus trouxesse paz para dentro da sua casa, para dentro da sua vida? Você gostaria que Jesus trouxesse amor, trouxesse prosperidade, união para sua família? O que você gostaria que Jesus trouxesse para você nessa noite de hoje? Peço para que você respire fundo, pense nessa resposta, peça a Jesus isso, e eu farei uma contagem regressiva, começando pelo 7. Serão 7 frases, 7 afirmações, para que a gente fique cada vez mais harmonizados, relaxados, concentrados, magnetizados e iluminados. 7. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. 6. Sou grato a Deus por me abençoar e perdoar todos os dias. Sou grata a Deus por me abençoar e perdoar todos os dias. 5. Sou grato ao meu mentor espiritual. Sou grata à minha mentora espiritual. 4. Acredito, confio, entrego e realizo. Acredito, confio, entrego e realizo. 3. Sou um ser de luz. Sou um ser de luz. 2. Deus me criou com amor e compaixão. Deus me criou com amor e compaixão. 1. Jesus é meu guia e meu caminho. Jesus é meu guia e meu caminho. Agora que nós estamos vibrando na energia do nome de Jesus, visualize a porta de entrada da sua casa ou do seu apartamento. Imagine alguém batendo na porta da sua casa agora. Então visualize você indo até a porta para abri-la.
E ao começar a abrir a porta, você vê uma luz clareando o ambiente. E ao abrir a porta toda, você vê Jesus. Imagine o Divino Mestre bem na sua frente e você sendo banhada pela luz de Jesus. Essa luz de Jesus aquece a sua alma e o seu coração e faz você sentir uma paz nunca antes sentida. Então você se olha e se vê brilhando, irradiando luz. É a luz de Jesus em você. Então agora, imagine o Divino Mestre indo em sua direção e te abraçando. Sinta o abraço aconchegante e fraternal de Jesus. Sinta a energia dele fluindo através de você. E essa energia de Jesus que você sente fluindo em todo o seu corpo, da cabeça aos pés, vai deixando o seu corpo cada vez mais relaxado. Sinta a energia de Jesus acalmando e iluminando o seu coração. Sinta o seu coração cada vez mais calmo e mais iluminado. E à medida que seu coração vai ficando mais calmo e mais iluminado, a sua mente vai silenciando. Todos aqueles ruídos, todas aquelas vozes em sua mente ao longo do dia vão ficando cada vez mais baixas, e mais baixas, e mais baixas, até ficar silêncio. E a única coisa que você ouve agora são os passos de Jesus caminhando pela sua casa. Então, nessa noite de hoje, você abriu a porta da sua casa, da sua vida, do seu coração, da sua alma, para que Jesus entrasse. E quando Jesus entrou, ele trouxe aquilo que você pediu a ele e que só vocês dois sabem. E Jesus lhe deu um abraço que deixou você iluminada, abençoada e irradiando luz. E ao ver Jesus dentro da sua casa, você vê sua casa ficar completamente iluminada. E Jesus olha para você e diz que agora você pode ir dormir tranquilamente, que Ele vai tomar conta de você e da sua casa a noite toda. Então peço para que você respire fundo e, ao seu tempo, vá abrindo os olhos e continue sentindo a presença e a energia de Jesus na sua casa. Respire fundo e, ao seu tempo, vá abrindo os olhos e continue sentindo a energia e a presença de Jesus na sua casa. Nessa noite de hoje, a gente falou sobre a mais importante lei que rege todo o universo, que é a lei do amor. Essa lei rege tudo na nossa vida. E quanto mais a gente tiver integrado essa lei, mais feliz nós seremos. Tudo aquilo que a gente deseja conquistar um dia, nós conquistaremos, porque nós estaremos livres de todo aquele apego, nós vamos ganhar por acréscimo. Procure então viver a sua vida cada vez mais integrada à lei de amor, com mais amor na sua vida, mais alegria, porque é exatamente isso que Jesus quer para você. Ele não quer nenhuma outra coisa. Se você seguir e fizer apenas isso na sua vida, você vai ver o quanto sua vida vai mudar. Apenas isso. Apenas coloque isso em prática na sua vida. Ame e seja alegre. Nada mais. Só isso. E você vai ver a grande transformação na sua vida. Você vai ver o quanto você vai conquistar, o quanto você vai atrair de pessoas boas para o seu redor. Mas é claro,
como foi dito para a gente hoje, a vida é um cultivo. E para isso, para que você tenha uma vida integrada com todo esse amor, para que você ame e seja amada, para que você tenha toda essa alegria, você precisa cuidar do seu cultivo. Você precisa eliminar as ervas daninhas, você precisa eliminar os parasitas da sua vida. Faça isso e você verá o quanto você vai ser feliz. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o Evangelho no Lar nessa noite de hoje, nessa terça-feira, onde nós passamos a noite toda falando sobre amor. Claro que a gente fala aí sobre isso todos os nossos evangelhos, só que hoje nós falamos de forma bem aberta, bem clara, sobre essa lei maravilhosa que rege a vida de todo mundo, rege a vida de todos os seres, de todos os universos, de todo o universo, de todas as dimensões, porque é uma lei imutável, é a lei principal que rege tudo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pela participação de vocês aqui no bate-papo. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, seja membro, se inscreva para ser membro também daqui do Ilha de Luz, para você colaborar, para que a gente chegue cada vez mais longe, alcance mais pessoas através da sua ajuda. Uma ótima noite para você. Amanhã estaremos de volta às 8h50 para mais um Evangelho no Lar. Eu espero que a lei do amor dessa noite tenha transbordado muito amor na sua casa, na sua vida, nessa noite de hoje. Muito obrigado por tudo. Uma ótima noite para você. Um bom descanso. Até amanhã.